Olá a todos, meu nome é Pietro e como eu tinha prometido num outro vídeo, estou aqui hoje para apresentar a segunda parte do meu guia completo para os livros da Penguin. E a parte de hoje vai ser só sobre os Penguin Companhia, os Penguins em português. Se você caiu de paraquedas aqui, dá uma olhadinha rápida na introdução daquele vídeo, não vou repetir aqui o que eu já tinha dito lá. E se você tiver interesse, assiste a primeira parte que vai ser sobre os Penguins em inglês. Se você só quer saber sobre os Penguins em português, você está no lugar certo, dá play, vou parar de enrolar você e começar a falar do que importa. Vamos lá. Penguin Companhia surgiu até onde eu descobri 2010. E assim, ela surgiu num momento muito interessante no universo do mercado editorial no Brasil. Nessa época, mais ou menos, um pouco antes, a gente tem que lembrar que a Cosac Knife estava a todo vapor. A Cosac, e não dá para negar isso, elevou o padrão da publicação de livros no Brasil, em todos os campos. Começou fazendo isso com arte, arquitetura, e aos poucos foi entrando na literatura com tudo. Nessa época já tinha a coleção Prosa do Mundo, que era fenomenal, ótimas edições, ótimas traduções. A editora 34 também já estava publicando os russos, ela já estava começando com a coleção Leste. Acho que nessa época ainda não tinham aparecido os grandes clássicos da literatura, a literatura antiga. Acho que isso ainda veio depois, na 34. E além disso, nessa época, quem lembra, quem assim gostava de livro nessa época, eu era bem pequeno, mas eu lembro vagamente, tinha o blog Não Gosto de Plágio, que eu acho que existe até hoje. Mas foi um blog que começou uma caçada contra os casos de plágio que ninguém comentava, ninguém percebia, que ocorriam em algumas editoras mais baratas e, sobretudo, no mundo dos clássicos. A grande vítima foi a Martin Claret, com razão, porque quase todo o catálogo deles, daquelas séries com aquelas capas horrorosas, eram edições plagiadas. Enfim, eu sinto que essa série de coisas elevou o nosso nível no mercado editorial, nossa exigência com os livros clássicos, foi muito interessante e deu sentido para a chegada da Penguin aqui no Brasil. Se você não viu a primeira parte do vídeo, o que eu comentei lá é que basicamente a Penguin lá fora deixou de ser, nos anos 50, quando ela começou, uma editora de livros de bolso que atendia o mercado, ainda que com uma boa qualidade, e começou pouco a pouco a investir mais em edições mais completas, em edições que traziam mais aparatos, notas, introduções, bibliografia, etc. E foi se tornando uma editora que investia bastante no conteúdo e trazia edições muito completas e de muito boa qualidade, né? E quando a Penguin veio para o Brasil, ela trouxe um pouco esses parâmetros. Para ser exato em termos da história empresarial, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu acho que foi feita uma parceria com a Companhia das Letras no começo. E a Penguin um pouco cedeu o projeto editorial dela. Ela deu acesso aos títulos, e eu acho que talvez aos direitos autorais desses títulos para a companhia. Eu não sei exatamente qual foi o contrato, né? Não tenho como saber isso. Mas ela um pouco trouxe a estrutura da edição para o Brasil. Um exemplo aqui é um dos primeiros que foram publicados, que é O Amante de Lady Chatterley. E esse livro é muito importante na história da Penguin, porque é um livro com algumas palavras um pouco polêmicas. Foi escrito em 1928, mas ele só conseguiu ser publicado pela Penguin em 1960, graças a um processo judicial que ficou muito famoso, em que a Penguin defendeu o valor literário da obra e justificou o processo que estava sendo levantado pela censura. Enfim, foi um marco muito importante na história das edições de livros na Inglaterra e também um pouco no mundo. E foi legal que um dos primeiros títulos que a Penguin Companhia trouxe foi O Amante de Lady Chatterley, e ela trouxe também o aparato da edição inglesa. Ela vem com uma introdução da Doris Lessing, que é quem faz a introdução dessa edição na Penguin, e as notas que também são da edição inglesa. Então, por exemplo, nessa edição, ela tem várias notas, tá vendo? Tem mapinhas, enfim, uma edição muito boa. E ela trouxe, como eu disse, o parâmetro de qualidade da Penguin. E foi muito legal. Eu acho que foi excelente, foi incrível. No começo, eu lembro que eu tinha amiguinhos que gostavam de livros na época. Eu era bem pequeno, tá? E esse aqui eu não comprei em 2010, mas eu comprei tipo em 2013. Não foi muito tempo depois.
E quando ela surgiu, todo mundo achava muito bonito. Eu não via ninguém reclamando que não tinha orelha, etc e tal. Acho que essa reclamação começou a surgir depois, quando entra em jogo editoras como o Clube de Literatura Clássica, a Antofágica, mudou um pouco o cenário. Nessa época eu acho que ela matou a sede de muita gente que queria ler clássicos, que não sabia essas línguas, né, o inglês, etc. E que tava um pouco ficando de saco cheio da qualidade baixa das edições que apareciam em mercado, né? Martin Claret, etc. E nem só a questão da qualidade, né? Mas uma questão assim de trazer mais coisa, trazer notas, trazer traduções muito boas. No começo, todos os títulos que eu tenho têm essa coisa de pegarem coisas das edições inglesas. Depois de um tempo, eu sinto que isso diminuiu. Os títulos mais recentes que eu vi não necessariamente trazem introduções e aparatos da edição inglesa. Mas tem aí uma amizade, né, entre a versão A Penguin Companhia e a Penguin Classics. Agora, se de um lado trazia os aparatos, uma coisa que foi nova da Penguin Companhia foram as traduções, que não é uma coisa que você consegue, obviamente, importar. E nisso a Penguin Companhia foi muito feliz também, trouxe vários tradutores importantes, trouxe... Em alguns casos tem reedições de traduções antigas que estavam um pouco fora do catálogo. Eu acho que a edição que foi lançada agora do Lawrence Stern é uma tradução mais antiga, mas que são recontextualizadas. Por consequência, e isso é um pouco natural, por mais que tenha a inspiração em todo o projeto editorial da edição inglesa, muitas das escolhas finais vão estar em cargo do tradutor. E tem alguns casos famosos da Penguin Companhia que elas não há tanta ênfase no aparato. Porque às vezes o tradutor tem uma visão um pouco mais idiosincrática. Não necessariamente é melhor ou ruim, não estou fazendo um julgamento. Mas, por exemplo, a versão do Ulisses. Eu não tenho. Mas o Ulisses, quando saiu, foi um bafafá. Era uma edição que estava todo mundo muito interessado em ler. E ela não tinha notas. E o Ulisses, do James Joyce, todo mundo sabe, é um livro muito difícil e muito desafiador. E a proposta do Galindo, que é o tradutor, foi de apresentar o texto sem notas, né? E meio que dar a chance ao leitor de mergulhar. Isso é uma coisa que eu não imagino acontecendo na Penguin Classics, né? Foi uma coisa um pouco do tradutor. Mas eu acho que super funcionou. Eu tenho os dublinenses dele, tem algumas notas, poucas, assim, para a média dos livros da Penguin Companhia, pelo que eu sinto, mas tem. E aí, de fato, depende muito do tradutor do livro em específico, né? Ela não é um... O que eu quero dizer, assim, resumindo muito, ela não é um espelho exato da Penguin Classics. Ela depende do julgamento de cada tradutor, e isso não necessariamente é ruim, tá? Tem tradutores muito bons. O Galindo é um tradutor muito bom, assim. E eu acho que... Eu não tenho também... O Don Quixote, eu acho que também tem uma pegada de ser um texto mais acessível. Ele é um pouco menos filológico que... Normalmente eu sinto que as edições da Penguin Classics seriam. Ele é um pouco mais no intuito de aproximar o leitor. E é uma tradução muito elogiada. Falando em tradutores, não dá pra negar que eles, hoje no catálogo, concentram uns dos melhores tradutores de diferentes línguas para o português. Eles têm alguns títulos do Rubens Figueiredo, que é, enfim, dispensa apresentações. Eles têm a Ilíada e a Odisseia do Frederico Lourenço, que... Até onde eu sei, é a melhor tradução até agora, é muito boa. Eles têm, por exemplo, As Metamorfoses, uma tradução nova. Eu não lembro o nome do tradutor, mas eu dei uma olhada e, assim, muito boa a tradução, muito boa. Eu acho que tá muito melhor que a da 34. Eu, no geral, tendo a preferir as edições da Penguin, dos clássicos, quando eu posso, do que as da 34. Mas também tem a ver com o fato de que eu acho livros melhores, mais bonitinhos, né? Mas é uma questão totalmente pessoal, tá? Não vejam como uma análise séria, como o resto do vídeo está tentando ser. Aliás, pretendo falar de Shakespeare em outro vídeo, mas já vou adiantar aqui que, até onde eu sei, e até onde eu tô vendo, a Penguin, nessa nova leva de traduções de Shakespeare, tá trazendo as melhores edições das peças dele. São edições ótimas, com ótimas introduções, ótimas notas, enfim... Não posso recomendar demais isso aqui, assim. Se você for ler Shakespeare e for ler em português, e a sua peça tivesse sido publicada já, assim, de longe, vale muito pelas notas, pelo aparato, enfim. Recentemente teve também um caso polêmico, que eu acho que é legal comentar, que muita gente ficou puta com a editora, que foi o caso do livro do Huizinga, o Outono da Idade Média.
que era antes publicado pela Kozak Knife, uma edição famosíssima, que, enfim, ficou esgotada, né? A editora fechou e começou a ser vendido nos sebos e nos grupos de venda online. Eu tava no grupo do Facebook só para vendas de livros da Kozak. E os anúncios eram na faixa de R$1.000 para esse título, né? E a Penguin, eu acho que comprou a tradução, ou fez uma nova tradução, ou eu não sei. Mas eles publicaram esse livro em português. E, obviamente, dentro do projeto gráfico da Penguin, uma edição sem imagens. E assim, a coisa a gente ficou transtornada e ficou muito brava. Foi absurda. Eu aqui vou defender o diabo. A coisa é mais complexa que isso. O livro original, ele não é um livro de história da arte, mas ele é um livro que joga luz sobre as obras de arte. E não necessariamente se você folheia... Eu não li. Se você folheia... Eu até li, mas assim, faz tanto tempo, eu não terminei. Que, enfim, ficou nos passados... Ficou na barafunda da minha cabeça, né? Mas até onde eu lembro, as imagens não são discutidas no texto. O texto não discute os quadros e as iluminuras, etc. Elas não estão ligadas ao... O que eu quero dizer, elas não são intrínsecas ao texto. E faz sentido publicar como uma edição em texto. Todas as outras línguas é uma edição com texto, etc. E assim, eu tenho que falar uma real pra vocês e pra todo mundo, é que aquela edição da Kozak só foi possível porque era a Kozak. E era uma operação meio kamikaze. Eu não sei detalhes, eu não sei exatamente a história daquela edição, mas como alguém que já trabalhou com publicação de livros com imagens, eu imagino que o preço para fazer aquilo, em termos de direitos de imagens, tinha sido assim astronômico, completamente inviável do ponto de vista de lucro. Não consigo imaginar a Companhia das Letras fazendo essa edição ilustrada por uma questão de não ser viável, entendeu? O livro ia ter que custar muito caro para compensar o preço. E eu não estou falando da impressão, gente, eu estou falando da compra das imagens. Essas imagens todas, mesmo obras que assim, você bate o olho e pensa, elas estão em domínio público, elas custam muito caro. Elas estão em museus, os museus não cobram barato por reproduções. Os museus às vezes têm franquia com bibliotecas de imagem que cobram muito caro. E assim, é meio inviável. Mesmo lá fora, tem muitos livros de arte, é meu universo até mais do que literatura. E assim, cara, até lá fora tá difícil para eles conseguirem bancar esses livros ilustrados. A saída, normalmente, é fazer edições que sejam feitas junto com o artista, ou junto com uma exposição, e que aí você não precise comprar as imagens, né? Porque se você faz uma publicação para o museu que vai fazer aquela exibição, tá feita, né, a compra das imagens, não é um grande transtorno. Se você faz, como a Kozak faz para os artistas contemporâneos, né, esses livros de arte, de arquitetura, você faz em parceria com o artista, etc., você está divulgando o trabalho dele. Agora, se você tem que fazer uma edição com quadros que estão em museus ao redor do mundo, sai muito caro, cara. Assim, sai inviável. Então, tendo as pessoas estarem decepcionadas com o Outono da Idade Média ser publicado pela Penguin, mas é melhor do que nada, entendeu? É melhor do que alguém que quer ler esse livro ter que pagar R$1.000, porque, enfim, pessoas viram nesse livro uma oportunidade para um lucro um pouco insano. Mas é a minha opinião, tá? Se vocês acharem que eu tô sendo um monstro, que eu tô sendo, sei lá, uma pessoa mais... Enfim, me queimem vivo, tá tudo bem. Brincadeira, não tá, não quero ser queimado vivo, mas enfim. Voltando um pouco, né? Depois dessa digressão sobre o Huizinga, a Penguin, quando chegou no Brasil, também fez algo que é diferente do Penguin Classics, que foi separar os clássicos estrangeiros dos nacionais. E fez uma série nova para os clássicos nacionais, que recupera as capinhas das edições antigas, que, como eu disse, não eram de clássicas, eram as edições da série de ficção comum, mas maiores, né, no tamanho correto. Eu, pessoalmente, amo essa série, é o que eu mais tenho na Penguin, na verdade. Eu tenho quase todos que eu vi que me interessavam. Tenho que comprar alguns ainda, mas, enfim, são muito bons. Aqui eu acho que, por não ter tradução e pela competição ser ainda mais difícil, já que tem tanta gente publicando isso aqui, tá em domínio público,
Aqui eu sinto que o padrão de qualidade está ainda mais alto, assim. Essas edições, quase todas, eu acho que uma do Machado de Assis que eu tenho não tem muitas notas, mas quase todas têm muitas notas. Elas têm todas recomendações de leitura, algo que nas edições comuns com fotos não necessariamente tem. Essa edição específica do Lima Barreto é estupenda, assim, tem uma introdução enorme, tem muitas notas, o que faz sentido, né? Porque quem estuda e quem faz a introdução é a Lilia Schwartz, que é uma das donas da editora, então não podia ser diferente. Inclusive, essa edição, né, a introdução dela, pelo que eu vi, foi para edição em inglês, né, do Lima Barreto, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é bem legal, né, porque também volta a coisa pra lá e divulga um pouco o que a gente tem de melhor, né, nossa literatura. Eu gosto muito desses, eu acho eles lindos, eu acho a capa linda, ela não tem aquele efeito de contact, ela não é brilhante, ela é opaca. Assim, eu amo esses aqui, são os melhores. Não sei se todos, mas quase todos os que eu pus na mão tem nota sobre o estabelecimento de texto. Para quem não sabe, estabelecimento de texto é uma coisa muito importante quando você vai publicar um clássico, porque apesar de estar em domínio público, o mesmo clássico foi às vezes impresso várias vezes durante a vida do autor, ou póstumamente, e há sempre variantes entre as diferentes versões. E você precisa de alguém que estuda aquilo, e assim, é um estudo insano pra você fazer uma coisa dessas. De pegar todas essas versões, comparar, usar uma série de outras fontes e inferências e estabelecer o texto que, de acordo com esse especialista, é o mais próximo das intenções do autor. Isso é um mundo à parte, uma coisa que pouca gente que lê clássicos até conhece e sabe o surto que é isso. Shakespeare é um dos casos mais famosos, assim. Shakespeare é um pesadelo completo. Quase todas as peças dele têm mais de uma versão e toda edição tem que fazer escolhas muito complexas entre palavras, frases, passagens, etc. Que, enfim, é muito fascinante, assim, se você gostar disso. Os casos brasileiros não são tão dramáticos, até onde eu sei, quanto Shakespeare, mas as edições da Penguin Ficção, né, essas nacionais, todas se preocupam com isso, tem notas a respeito disso, enfim. E elas têm coresinhas também em base ao tema. Eu não tenho todas, eu acho que tem a vermelha, que é de teatro, eu não tenho. Mas aqui eu acho que não ficção é verde, laranja é ficção e vermelho é teatro. Se eu pudesse fazer uma criticazinha, assim, um pitacozinho, eu faria 2. Eu sinto que poesia podia ser outra cor. Eu queria muito um livrinho assim azul, eu acho que ia ser tipo lindo. Eu acho que poesia seria legal. Já tem alguns de poesia que são, tipo esse, que são publicados em laranja, mas enfim, acho que seria uma ideia interessante. E eu acho que faria mais sentido publicar autores portugueses também nessa série. O Eça de Queiroz está na série com capas coloridas, mas eu acho que faria mais sentido que essa série com essa capa fosse para livros não traduzidos, no geral, né? Livros escritos em português. Acho que faria mais sentido, seria mais legal. E aí, trazer mais, né, a literatura, sei lá, trazer edições legais de Camões. A gente precisa, gente, é um surto, a gente não tem grandes edições comentadas de Camões em português assim. Você vai numa livraria, você não acha. Isso é um pouco um surto. Assim, eu sei que eles têm que decolonizar muita coisa, mas assim, a gente precisa ter edições de Lusíadas, né, gente? Publiquem Lusíadas, tá, Penguin? A gente precisa, com notas e completo, e pra calar a boca das edições baratinhas. Façam isso. E azul. Lusíadas, poesia azul, ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Outra mini crítica que eu tenho que fazer com esses livros, que talvez seja um pouco mais... é que eu sinto que o catálogo, e se você compara... Se você assistiu a primeira parte do vídeo, você já imagina o que eu vou falar. O catálogo é um pouco eurocêntrico demais. E nem é eurocêntrica a palavra. Ele está um pouco limitado aos grandes romances do século XVIII para frente e ele não está investigando tanto. Literatura antiga tem um pouco, mas dá para ter mais. Literatura medieval tem quase nada.
Não tem nada da Escandinávia, não tem nada assim... Nada muito fora de um cânone que eu acho que é um pouco... Tá um pouco sem criatividade, sabe? Acho que a Penguin Companhia tá presa um pouco a esse cânone. Por exemplo, eles publicaram da China um título só, que foi A Arte da Guerra. E assim, gente, a China tem muita literatura. Escolher publicar só A Arte da Guerra é meio... Tem coisa muito mais interessante, né, pra trazer. E mesma coisa do Japão, assim, não tem nada do Japão. Tem, eu acho que o Tanizaki, o Junichiro Tanizaki. Eu não sei como falam. Eu tenho ele aqui. Esse aqui. Acho que é... Eu acho que não tem muito mais coisa do Japão. Assim, gente... Sabe? Coisas até mesmo do Renascimento. Dá pra ter um catálogo mais legal, sabe? Dá pra variar um pouco. Entendo muito e não acho que é a culpa da editora. Eu acho que tem muitas questões. Entendo que é difícil achar gente para traduzir japonês medieval, islandês. Eu sei que é difícil. Mas tem gente na academia que, enfim, cavando todo tipo de buraco para se enterrar. Então tem gente para traduzir isso. A editora 34, por exemplo, traduziu o livro de travesseiro do japonês medieval. Então tem gente, assim, para você... Dava pra trazer coisas um pouco mais diferentes, eu acho. Um pouco mais, sabe? Quebrar um pouco esse cânone mais petrificado, sabe? Não que esses... Eu não acho que tem que parar de publicar o que tá publicando, mas assim... Variar um pouco. Enfim, é uma crítica que até fico com vergonha de fazer, porque... Já é tão bom uma editora tá fazendo os clássicos que faz, desse modo. Já é muita coisa, entendeu? Já é muito bom. Né? Não quero gongar a editora, mas eu acho que dava pra trazer um catálogo mais interessante, mais variado. Para fechar, algumas considerações finais, sobretudo a respeito do aspecto material dos livros, né? Que é onde eu acho que eu vejo mais gente criticando a Penguin Companhia. Primeiro, capas. Até um certo ponto, eu acho que mais no começo, seguia muito aquela coisa da Penguin de capas que tinham a ver com o título e que tinha um diálogo assim até histórico, né, com o título. Mas eu acho que em algum momento, esse é um exemplo, né? O Amante de Lady Chatterley é um quadro de 1950, assim, tem a ver com o título, né? Tá meio no mesmo universo. Mas aos poucos eu acho que começaram a aparecer umas capas mais criativas, né? Tipo, Madame Bovary colocaram um Picasso. Não entendi muito bem. Não gosto muito desse Picasso especificamente. É um baita pintor, mas assim, esse especificamente acho que não ornou muito. Mas as que eu tenho visto mais recentemente, assim, largaram isso. Tem muitas capas de ilustrador. E eu acho que faz sentido, né? Porque é um apelo ao marketing, é natural. Agora, eu, pessoalmente, não gosto tanto. Eu acho que eu prefiro as capas com os quadrinhos, etc. Uma coisa mais quadradinha, antiquada. Assim, eu olho pra uma coisa dessas e... Não sei, vocês gostam, as pessoas gostam disso, é uma dúvida, assim. Vocês olham pra isso e falam, nossa, eu quero comprar, porque eu comprei assim, sofrendo. Não queria comprar isso aqui. Isso aqui me deixou muito irritado. Não me atrai tanto. Mas assim, é a minha opinião pessoal. Tem gente que eu acho que adora. É super fofo. Eu acho que, assim, se não tivesse a parte da Penguin, eu acho que eu acharia bem bonitinho, assim, se tivesse outra fonte. Mas é que, pra mim, isso aqui é quase uma moldura de um quadro. Eu fico esperando, sabe, uma arte... Não sei, pode ser algo que eu precise desconstruir. Mas assim, eu olho pra isso, eu não consigo entender. Por que a capa é o título e o título ter sido... Não sei. Eu acho que tem gente que gosta. Esse não é o pior. Tem uns que são uns letterings, assim, que eu acho... Enfim, vou ficar quieto. Não quero me queimar, não. Vou ficar quieto. Vou falar que eu gosto, melhor. E assim, para além da questão do gosto pessoal, que, enfim, não é assunto de uma resenha, né? Mas, desculpa, uma coisa que eu estranho um pouco nas capas da Penguin Companhia é que, às vezes dentro de um mesmo autor, cada uma tá numa sintonia diferente. Acho que no Shakespeare, que eu acho que é o autor que eles mais publicaram, eu sinto isso mais forte, assim. O Hamlet é tipo a foto de uma caveira...
O Otelo é uma ilustração mais moderninha. Tinha, né? O Rei Lear é, sei lá, um tapete? Eu não sei o que é aquilo. Não, a Tempestade eu acho que é um tapete, eu não sei o que é aquilo. O Rei Lear é... Assim, tudo bem, é legal. Se olha isoladamente, às vezes até que são legais. Mas... Não seria mais inteligente pro marketing, assim, uma coisa mais... Um combinando mais com o outro? Não ia levar as pessoas a quererem comprar um ou outro? Porque assim, se eu vejo que alguma coisa é uma... Eu, pelo menos, né? Se eu vejo que um livro é uma série, eu vou ficar muito tentado a... Se eu querer comprar outro livro, entendeu? Outro título daquela série, a comprar daquela edição e não de outra. Olha, não sei, eu sinto que se a Penguin cada vez faz uma coisa diferente, eu vou ficar um pouco mais de boa, assim, de comprar cada um de uma editora diferente. Dá pra entender o que eu tô falando? Pra vocês compararem, por exemplo, Charles Dickens, nas edições da Penguin Classics, são todos gravuras parecidas, assim. Eu imagino que a maioria das pessoas vá na livraria, veja aquilo e queira comprar todos, entendeu? Não vai querer comprar um da Penguin, outro da Oxford, outro da Rebimboca da Parafuseta. Não sei, eu acho que seria uma estratégia inteligente de marketing. E seria mais bonito, né? Não sei, não entendo porque a Penguin não fez isso. E, enfim, eu tô me divertindo nos pitacos da capa, tá? Eu sei que deveria estar falando de coisas mais importantes. Tem um caso só que eu acho a capa revoltante, que é o da Arte da Guerra. Que é um dragão, assim, completamente genérico. Tipo, de verdade, não tinha nada, assim, na época que a Arte da Guerra foi escrita, sabe? Tipo, sei lá, uma arma, uma armadura chinesa, sabe? Uma coisa mais próxima. Um relevo, um bronze. Na antiga tem uns bronzes maravilhosos, né? Não tinha nada, assim, pra pegar um vetorzinho de dragão genérico. Aquele caso eu achei meio trashzinho, tá, gente? Assim, não gostei muito, não. Tá? Mas, enfim, parar de falar da capa, que é a coisa menos importante dessa resenha. Tem a coisa que muita gente fica enfesadíssima de não ter orelha. Eu entendo, eu acho o livro com orelha melhor. De fato, você não desgasta isso aqui. Os que eu tenho mais antigos da Penguin, que eu li com mais ênfase, aqui fica, sabe, fica meio solto o contact. É um pouco chato. Mas assim, tudo bem, também não acho esse drama todo. Eu não conheço o suficiente de impressão para saber o quanto isso muda o preço do livro. Mas acho que eles estão tentando se alinhar com o original, o Penguin Classics lá de fora. E como eu disse, lá fora não há tanto essa cobrança por orelhas. As pessoas já estão acostumadas com o Penguin Classics há mais de meio século. Agora, tem questões que eu acho que são mais complicadas em termos ao livro físico, que é o seguinte. O papel, como a gente sabe, brasileiro, é muito melhor que o papel lá de fora. É muito melhor. O papel Pollen, que é feito o Penguin, é muito melhor. E não é porque ele é creme ou outro jornal. Porque tem Penguins Classics lá fora que tem papel creme também. É a questão dele não ser ácido, assim. Ele dura muito. Eu tenho isso aqui. Cara, eu tenho esse Flaubert há mais de 10 anos. O papel tá bom. O papel tá bom. Mesma coisa, o Amanda Leigh Chatterley. Eu li em 2013 esse livro. Tá ótimo. Você pega alguma coisa que eu tenho da Penguin Classics que foi impressa nessa época, assim, vai estar o papel todo amarelado, etc. Porém, o papel Pollen, ele é mais grosso e o livro fica mais rígido, então ele não abre daquele jeito que muitos dos Penguins abrem, que parece manteiga, assim, não tem isso, ele é mais rígido. E às vezes quebra a lombada. A lombada, ela mesma, ela é rígida. Ela é um pouco, eu sinto que é mais rígida do que a lombada dos Penguins Classics, tá vendo? Ela não é, ela é mais dura, né? E aí o livro acaba sendo um pouco menos confortável de manusear, né? Ele acaba ficando um pouco mais travado. Não é nenhum grande drama, mas eu acho que isso incomoda. E eu acho que a orelha talvez seria boa pra, enfim, tirar a impressão que fica com os livros quando você termina de ler eles, é que vira uma vassoura de piaçaba. Ela fica toda de piaçava. Ela fica toda, o livro fica todo arrepiado. Eu entendo que é um pouco desagradável. Uma crítica que teria
mais forte é, na verdade, ao fato de que, de uns tempos pra cá, eles pararam de fazer os cadernos. Né? A encadernação com cadernos. Começou a ser a encadernação colada. Que, enfim, no futuro a gente vai descobrir se é boa ou não. Pode ser que comece a soltar as páginas disso em um momento. Não sei. É ruim porque o livro acaba ficando ainda mais... Sabe? Ele nunca quer ficar aberto. Aí você tem que fazer uma força. Não sei, daria pra ser um papel mais fino e ficaria melhor. Não sei se existe uma gramatura mais fina do pólen. Eles não falam qual é a gramatura aqui. Tem uns papéis que eu vejo sendo publicados por essas editoras que são mais finos. Enfim, não sei. É um pitaco aí. E uma observação rápida. Trocou em algum momento também o papel pólen. Ele era o papel pólen natural, papel pólen soft, e virou papel pólen natural, que é esse aqui. E obviamente, muita gente xingou, falou que era um absurdo, que, enfim, a qualidade do papel diminuiu muito. Assim, eu não sei detalhes, eu não sei, não sou amigo da pólen, mas eu sinto que a qualidade é tão boa quanto, só mudou que esse é mais, talvez, eco-friendly, ele é mais cinza. Eu adorei esse papel, eu achei lindo. Achei bonito ser mais escuro. Mas eu vi muita gente, assim, horrorizada que a qualidade diminuiu. Eu não achei que a qualidade diminuiu, eu acho que ele é de tão boa qualidade, só que ele é mais, acho que eco-friendly, mais, sei lá, vamos salvar o planeta. E vamos. Mas os mais recentes que eu tenho comprado voltaram a ser com papel pólen soft, então talvez eles tenham... Não sei, vai saber o que acontece, né? Mas tirando esses aspectos, no geral, a qualidade da produção é sempre mais ou menos a mesma. Sempre a mesma tipografia, que é a Sabon. Mesma diagramação. É bem mais consistente que os Penguins lá de fora, que cada um é um surto diferente. Esses aqui no Brasil são quase sempre iguais. Só muda que em algum momento deixaram de usar mudaram a encadernação. Eu acho esses aqui, apesar de ser a mesma encadernação, pela capa não ser tão tensa, né, tão dura quanto os com fotos, eu imagino que seja por causa do plástico, o filme que reveste. Como a capa aqui é mais mole, ele é bem mais confortável de ler. Ele abre melhor e, enfim. Impressão minha, né? Esse aqui, por exemplo, eu li e ele vocês veem que ele abre melhor, né? Ele até que fica, né? Esse aqui nunca vai ficar, entendeu? Acho que, enfim, se eu fosse trabalhar na companhia, eu dava uma investigada de fazer um livro que fique aberto mais naturalmente. Acho que isso ia apaziguar muitos leitores. Pra fechar, e agora é fechar mesmo, porque eu não aguento mais esse vídeo, assim, eu fui louco de fazer esse vídeo. Pra fechar mesmo, questão do preço. Muita gente reclama que o preço é alto, e muita gente usa como critério o fato do produto, o material, não ser tão bom. Eu entendo, eu super entendo, mas assim, não é caro tendo em vista, como eu tentei mostrar nesse vídeo de 5 horas, tendo em vista a qualidade do conteúdo. É muito bom, as traduções são muito boas, as notas são muito boas, as introduções são muito boas, tem como bibliografia, tem uma boa revisão, assim, eu nunca peguei erro, sabe? Eu nunca peguei um erro nesses livros. Pode ser que tenha, né? Pode ser que as impressões foram corrigidas, mas assim, eu nunca peguei um erro nesses livros. Isso é muito bom, assim, é uma qualidade muito boa. E eu entendo que essa qualidade talvez não seja tão aparente a primeira vez que você olha o livro e que você folheia ele, assim. Mas, cara, influencia na sua leitura. Você tem uma boa tradução, você tem um bom estabelecimento de texto, assim, muda muito, entendeu? Você entende melhor o livro, você vai ter mais prazer com a leitura. E assim, não é caro, sabe? E eu não falo isso de um lugar de, eu sou elitista, eu acho que os livros têm que ser caros, porque pra mim eu queria que os livros fossem muito baratos, porque eu ia comprar muito mais e, enfim. Também é caro pra mim, mas assim, pra quem faz o livro, também é muito trabalho, sabe, envolvido, e não é caro porque é uma marca, entendeu? Tudo bem que tem um pouco, né? Uma puta empresa lá fora, etc e tal. Inclusive esqueci de falar, mas a Penguin comprou a Companhia das Letras, né? Hoje a Penguin Companhia é mais Penguin do que companhia, em termos de... Porra, essa cadeira tá me tirando do sério. Então tem um pouco a marca, mas assim,
pessoas estão acostumadas a ver uma bolsa de grife custar muito caro e não ficarem tão revoltadas com isso, assim. Os livros são caros, eu acho, de acordo com o meu juízo, porque eles entregam muita qualidade no conteúdo. Não é só a coisa material, entendeu? Espero que vocês não me leiam como arrogante por estar falando isso. Cada um tem o direito de escolher o que quiser ler, mas acho que eu tenho o direito de vir aqui e falar que faz sentido você investir numa edição específica do clássico da literatura, porque vai ser muito bom para sua leitura, entendeu? Bem, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar nessa editora. Eu acho que era pra ser um vídeo de 15 minutos, tá, gente? Eu realmente me empolguei. Espero que seja útil pra alguém, entendeu? Espero que seja útil pra você que quer começar a ler inglês, você que quer ler em português, você que... Espero que mate muitas das suas curiosidades. É isso. Tchau. Se inscreva. Assista mais vezes esse vídeo, tá bom? Vai ser bom pra mim. Faça o que você quiser. Divirta-se e colecione penguins. É divertido, é gostoso. E fica lindo na estante, tá? Tchau. Beijo a todos.